Essas edições, como eu falei, elas trazem material que já foi publicado de diversas formas aqui no país, tá? Então, a gente pode ter aqui dentro de uma edição dessas, a gente pode ter, por exemplo, uma versão disso aqui já saiu no Brasil, que é a versão que eu tenho do Justiceiro, que é uma excelente edição, tá? Eu tenho esse encadernado da Panini, que é um encadernado com capa cartão, com um papelzinho legal, mas o encadernado já saiu há alguns anos, tá? Essa edição aqui do Justiceiro saiu na coleção da Salvat. Ela saiu em 2 edições da Salvat para poder caber tudo que tinha aqui. Eu não comprei de novo a da Salvat porque eu tenho essa. E aí eu falei, cara, é desnecessário eu gastar dinheiro de novo. Essa daqui já foi cara na época. Então eu já tenho essa edição aqui. Eu falei, bom, vou ficar só com essa daqui, tá? Essa edição aqui tem 12 volumes americanos. E geralmente as da Salvat, elas cabem no máximo 6. Então, como aqui tem 12, precisou de 2. Isso aí é até mais uma coisa também para eu te explicar aqui rapidinho, tá? A Salvat, ela costuma ter 4 a 6 edições aqui dentro, tá? Então, quando você pega uma edição mais fininha, é porque ela só tem 4 revistinhas aqui dentro. Quando ela é mais grossinha, é que ela costuma ter 6 edições, tá bom? Outras versões também, por exemplo, a do Justiceiro, se você quisesse um material bonito de capa dura, você tem que comprar mesmo a da Salvat. Senão você não vai ter acesso a um material tão bonito assim do Justiceiro. Algumas outras revistas, elas têm versões equivalentes, tá? Esse material aqui, por exemplo, Thor, Renascer dos Deuses, é uma das edições da Salvat, tá? Essa daqui, no caso, é a edição da Panini. A edição da Salvat, eu não tô com ela aqui na mão porque eu não tenho ela, tá? A edição da Salvat, ela é praticamente igual, inclusive a capa é muito parecida, o número de páginas é basicamente o mesmo. A única diferença, e muito pouca, é o tamanho, que é da Panini, é um pouquinho maior, tá? Mas é um material parecido, similar. Então, por exemplo, se você não está preocupado com painel e tudo mais, não ligo muito para não ter uma coleção totalmente padronizada, você pode, por exemplo, comprar como eu fiz a da Panini. É uma opção, tá? Mas se você está afim de manter a coleção toda direitinha, tem a da Salvat. Mas aí você ficar ligado que existem algumas versões que tem e quase iguais pela Panini, beleza? Uma outra coisa, existem versões que são melhores que as da Salvat, tá? Não são todos os casos, mas existem algumas, como por exemplo essa daqui, Saga da Fênix, no caso Saga da Fênix Negra, é uma edição que a Salvat lançou, só que a edição da Salvat, ela não é tão completa quanto a edição da Panini, tá? A edição da Panini tem muito mais páginas que a da Salvat, tem umas 100 páginas a mais, porque ela traz uma série de histórias antes da história que culmina realmente com a Saga da Fênix Negra, para te nortear melhor a respeito disso. Então, eu no caso preferi essa edição, porque além dela ter um material mais completo, tá? Ela é uma edição mais bonita, ó, com uma capa metalizada, é um material muito melhor, e ela é, ó, muito maior que a da Salvat, tá? Então ela é uma edição muito diferente da Salvat. Então nesse caso, eu como colecionador maluco xiita, não sou xiita, tá? Existem os xiitas, mas eu não sou. Como colecionador mesmo e tudo mais, quero ter, então eu preferi comprar a edição da Panini. Mas se você comprasse a da Salvat, você ficaria totalmente satisfeito com ela, tá? Aí é um caso mais específico mesmo, que eu realmente queria ter a versão da Panini, que eu achei mais interessante. Mas a da Salvat já te satisfaria. Beleza? Deu pra entender essa parte aí também, não deu? Tá. Uma outra parte aqui que eu vou explicar pra vocês agora é o seguinte. Explicar não, vou só mencionar aqui pra vocês. Eu fui pegando as 60 edições da Salvat, dessa parte que está sendo relançada agora, e fui ver os personagens que são contemplados com edições nessa primeira parte, tá? Então, a gente tem aqui, liderando a coleção, a gente tem 8 edições que são realmente focadas nos Vingadores, tá? Então, para você que está vendo os filmes, está empolgado, você vai ter 8 edições dessa coleção focadas nos Vingadores, na equipe mesmo Vingadores, que é bem legal. Nossa, tem edições muito, muito boas, tá? A gente tem depois dos Vingadores, obviamente, carro-chefe da Marvel, a gente tem Homem-Aranha, que tem 6 edições do Homem-Aranha. Então para você que está interessado aí em Homem-Aranha, que curte Homem-Aranha, pelos filmes também, ficou louco com Homem-Aranha no final do trailer, quer conhecer mais do Homem-Aranha, você tem boas 6 edições do Homem-Aranha para ler. Depois disso a gente vai para X-Men, altamente importante, a gente tem 5 edições dos X-Men.
dentro da coleção. E assim como o Homem-Aranha e os Vingadores, em épocas diferentes, em períodos diferentes, em momentos diferentes da história. Que é legal para você ver várias versões, várias coisas diferentes. Junto com os X-Men, a gente também tem 5 edições do Capitão América, que é extremamente importante, ainda mais dentro do cenário atual, né, que ele tem filmes dele mesmo. Então, temos aí 5 edições do Capitão América para você ler. Depois do Capitão América, a gente tem o Wolverine, que tem 4 edições. Quase todo mundo gosta do Wolverine, né? Tem gente que não gosta, cara. Eu gosto do Wolverine, mas tem algumas horas realmente que eu fico de saco cheio dele. Mas eu gosto do Wolverine. E temos 4 ediçõezinhas do Hulk. Pô, Hulk eu adoro, cara. Adoro. E se você não conhece muito do Hulk, porra, se prepare pra você ver que o Hulk não é só porrada. Lógico que a porrada é muito legal, mas ele não é só porrada, tá? Então, Hulk, 4 edições. Depois do Hulk, a gente tem 3 edições do Thor, grande personagem da Marvel, tá? Com fases muito distintas aqui na coleção da Salvati. Também temos 3 edições do Quarteto Fantástico, que eu particularmente não gosto muito do Quarteto Fantástico, mas existem boas histórias de Quarteto Fantástico nessa coleção também. Você pode gostar, obviamente, né? Porque eu não gosto, que você não vai gostar, tá? Depois do Quarteto, a gente tem 2 edições do Homem de Ferro, 2 edições do Demolidor e 2 edições do Justiceiro, tá? Que são esses personagens que também estão na moda, né? O Homem de Ferro, por causa dos filmes, e o Demolidor e o Justiceiro por causa da série do Netflix. Que você tá vendo, obviamente, não tá vendo, cara. Tem um programa aqui sobre o Justiceiro do Demolidor do Netflix, tá? Dá uma olhada lá. E cara, comece a acompanhar que Demolidor, porra, a série é muito boa, muito boa. Pra fechar, Rodrigo, e agora? Ainda tá faltando revista pra chegar em 60? Sim, temos 16 edições, isso mesmo, 16 edições, que contemplam outros temas e outros personagens. Então tem personagens que receberam só uma edição, então eu não contei exatamente esse um personagem, eu botei nesse globo de outros. Então a gente tem aqui Pantera Negra, Mulher Hulk, Motoqueiro Fantasma. A gente tem alguns personagens que só ganharam uma edição, aí eu botei nesse outro bolo aqui. Então, Capitão Britânia e algumas outras coisas como Zumbis Marvel, tá? Então tem algumas coisas legais aqui nesse bolo aqui nessa confusão dessas 16 edições, tá bom? Então, 60 edições que contemplam muita coisa do universo Marvel, muitos personagens, muitas coisas legais. Então acho que realmente isso faz valer bem a pena a coleção. Ah, Rodrigo, eu acho o Capitão América um babaca e tal. Então não pega as edições de Capitão América. Pô, tu gosta de quê? Do Homem-Aranha e dos X-Men? Pega as edições do Homem-Aranha e do X-Men, que é muito legal, tá bom? Então isso também é um ponto positivo da coleção. Você sempre tem material aqui de todos os personagens, não é focado só em Vingadores, só em edições que aparecem vários heróis. Não, tem edições exclusivas para os heróis de todo mundo. E pra você, como eu falei, você tá vendo os filmes da Marvel, as séries da Marvel e tá curtindo esse universo, tá extremamente curioso para ler sobre quadrinhos, tá? Quer conhecer, quer aprender sobre esse universo, essa coleção te permite que você conheça vários personagens, para não dizer todos, que aí nem eu conheço todos, mas para você conhecer boa parte dos personagens, tá? Várias fases, você entender como é que funcionam as mecânicas dos grupos, dos personagens dentro dessas séries. E é muito legal, então é uma oportunidade muito boa para você, tá bom? Então, aproveita. Para fechar, cara, eu vou aqui dar uma mencionada aqui numa lista enorme, para você ver a importância das edições que tem na sua mão, tá? As escolhas das revistas, embora de vez em quando elas gerem algum tipo de polêmica, tá? As revistas foram escolhidas com um determinado cuidado para que elas abrangessem, como eu falei, muitos personagens, muitas fases interessantes da Marvel, e também para que você pudesse ler com o maior número possível de grandes autores, tá? Grandes escritores e grandes desenhistas, grandes artistas, tá? Então você tem nessa coleção alguns dos maiores, se não os maiores nomes dos quadrinhos, cara, de todos os tempos, tá? Lógico que, como não tem edições antes dos anos 80, só tem uma de 78. Não tem edições muito antigas, a gente não tem tantas revistas assim, com os caras lá que criaram os personagens, tá? Mas da galera que tem escrito e tá escrevendo até hoje,
você vai ver grandes nomes ali. Existem nomes que são extremamente conhecidos, famosos, que mesmo você que nunca leu um quadrinho já deve ter ouvido falar. E existem alguns outros nomes que eu vou citar aqui, que é para você ficar ligado, que são realmente caras geniais, ou no desenho, ou no roteiro, que fazem parte dessa coleção. Então você vai ler histórias desses caras, como eu falei no começo do programa, para você começar a entender quem é aquele cara. Tu lê um roteiro que tem... Cara, isso aqui tem uma reviravolta sensacional. Os personagens conversam de uma forma inteligente. As coisas que acontecem aqui são loucas. As coisas que acontecem aqui são obscuras demais. Você vai começar a entender como esses caras trabalham na cabeça deles os roteiros. E isso é muito legal. Da mesma forma que a arte. Você vai ver artes totalmente detalhadas e absurdas. Fala, caraca, aí você vê o nome do artista. Pô, vou ficar de olho nesse artista. Você vê uma arte que é totalmente surreal, uma arte bem diferente, mas que ela é bonita. Ah, entendi. Então você vai ver vários nomes importantes dentro dessas edições. Então, para você ter uma ideia, cara, vou dizer aqui primeiro os nomes que você com certeza já ouviu falar. Alan Moore, você já ouviu falar, né? Tem história do Alan Moore nessa coleção. Neil Gaiman, você já deve ter ouvido falar, né? Frank Miller, já ouviu falar num cara chamado Frank Miller? Sim, tem histórias com o roteiro do Frank Miller, histórias com o desenho do Frank Miller nessa coleção aqui, tá? Cadê? Deixa eu cortar aqui, que senão eu vou ficando perdido. Frank Miller. A gente tem um cara chamado Mark Millar. Ah, Rodrigo, eu acho que eu já ouvi falar em Mark Millar. Lógico que já ouviu, cara. Mark Millar é o cara que fez o quadrinho do Kick-Ass, você deve ter visto o filme. Ele fez o quadrinho do Kingsman, você deve ter visto o filme. E ele fez um quadrinhozinho chamado Guerra Civil, você vai ver o filme, tá? Ou acabou de ver o filme, por isso você tá vendo o vídeo. Então temos o Mark Millar. Temos um outro cara chamado Grant Morrison, que é um monstro, cara. É um cara muito bom, tá? Vocês querem que eu dê uma palhinha aqui de quem é quem rapidinho? Vamos tentar, tá? Alan Moore, cara, é um grande escritor que fez uma coisa chamada Watchmen. Você já ouviu falar, né? Ou deve ter visto o filme. Ele é o cara que escreveu essa genialidade. Então esse é o Alan Moore. O Frank Miller é o cara que escreveu o Cavaleiro das Trevas. Batman, Cavaleiro das Trevas, um outro quadrinho estupidamente famoso que talvez você tenha ouvido falar e lido. Então, Frank Miller. Neil Gaiman, ele é um cara que tá... A obra dele foda mesmo dos quadrinhos, pra mim, é o Sandman, tá? Mas ele é um cara que escreve muitos livros. Você talvez tenha visto Coraline, Stardust, são filmes baseados em livros que o Neil Gaiman escreveu. Então, acredito que você tenha ouvido falar. Mark Millar, eu já falei. O Grant Morrison. O Grant Morrison é um cara que está muito forte na DC hoje em dia. Ele já tem 20 anos na DC, tá? Ele escreveu recentemente para os 952, que é a fase atual da DC aqui no Brasil. Ele escreveu o Superman, tá? E ele é um cara que tem uma pegada bem diferenciada nos quadrinhos mesmo. Ele fez umas coisas muito legais com vários personagens ao longo do tempo. Então você tem Grant Morrison na coleção, tá? A gente tem um cara chamado Robert Kirkman. Talvez você tenha lembrado assim, já ouviu falar nesse cara? Sim, ele é o cara que criou o Walking Dead. O quadrinho Walking Dead é escrito por ele. Então, Robert Kirkman tem revista aqui na Marvel. Nós temos um cara chamado Mike Deodato, que é um desenhista brasileiro muito bom, cara. Tem uma arte muito legal, talvez você tenha ouvido falar. Temos um cara chamado John Barney, que é um dos grandes quadrinistas dos anos 80, cara. Tem histórias sensacionais dele, tem uma do Superman, cara. Eu tô falando de Marvel, eu sei, mas tem uma do Superman na coleção da Eagle Moss, que, cara, tem que ler aquilo, tá? Então, temos John Barney. Temos Michael Bendis, que é um cara que tá mandando muito bem atualmente na Marvel. Ele tem um estilo de roteiro muito legal, tá? E muitas coisas com uma pegada mais séria estão saindo das mãos desse cara. Então tem muita coisa da Marvel legal saindo hoje com o roteiro de Michael Bendis. Temos Jeff Loeb, que é um cara que trabalha muito com Hollywood, trabalha muito com séries. Mas ele tem grandes quadrinhos na DC e na Marvel. E atualmente o nome dele talvez você tenha visto nos créditos da série do Demolidor. Se você não viu, vai lá ver a série do Demolidor e procura o nome dele no comecinho que aparece lá. Jeff Loeb, tá? Ele tá lá. Tim Sale é um cara que costuma desenhar nos quadrinhos do Jeff Loeb. E tem uma arte bem diferenciada, mas eu acho ela bem legal pro contexto ali do Jeff Loeb, tá? David Finch, um outro desenhista sensacional, tá arrebentou na Marvel e agora tá arrebentando na DC. Você vai ouvir falar desse cara, beleza? Temos o Frank Quitely, é um nome difícil de pronunciar, tá? É um outro cara
que desenha, tem um traço muito particular dele, é um traço bem diferenciado e que você também, se entrar nesse mundo dos quadrinhos, você vai passar a perceber quando estiver lendo um quadrinho dele, porque realmente ninguém desenha nem parecido com ele. Kevin Smith, já ouviu falar em Kevin Smith? É um cara que faz filmes de Hollywood? Ah, deve ter ouvido falar, né? Ben Affleck começou a carreira basicamente com ele. Talvez você tenha visto um filme chamado Dogma, que o Ben Affleck é um anjo. Viu isso aí? Ah, não? Talvez tenha visto. Mas é um cara importante no meio nerd de Hollywood. Ele inclusive escreveu um roteiro para um filme do Superman. Quem ia dirigir era o Tim Burton, mas acabou que esse projeto não foi para frente. Temos Brian Hitch, que é um desenhista sensacional, tá? As edições que você lê com o Brian Hitch, você vai ficar realmente de queixo caído com tão absurdo é o desenho daquele cara. Temos Peter David, um grande roteirista da Marvel. Ele fez coisas sensacionais com o Hulk. Inclusive a edição que tem aqui é do Hulk, do Peter David. Então é mais um cara muito importante no universo Marvel. Mark Waid é um grande nome dos quadrinhos, tanto Marvel quanto DC. Ele tem trabalhos sensacionais e ele é um cara que realmente entende muito de quadrinho. Ele entende muito da cronologia dos personagens, ele entende muito da história dos personagens e ele costuma usar essas coisas a favor do roteiro dele. Então é um cara que você vai ler muitas coisas boas que tem como título ali de roteirista, Mark Waid. Garth Ennis, que é um dos meus autores favoritos, cara. É um cara que tem uma visão surreal, uma visão surtada do mundo dos quadrinhos, tá? Os quadrinhos dele são violentos, são agressivos em todos os sentidos possíveis, tá? Ele é um cara ali anárquico, digamos assim, para os quadrinhos. É um cara que eu adoro o trabalho dele de todas as formas, e o trabalho dele vai ter aqui nessa edição, que é do Justiceiro, que é essa que eu mostrei para você, é espetacular. Temos também John Romita e John Romita Jr., pai e filho, grandes desenhistas da Marvel, tá? O Romita Jr. passou praticamente a vida inteira dele desenhando para Marvel, só que agora ele foi para DC. Ele desenhou algumas edições de Superman que estão saindo aqui no Brasil, e agora ele vai passar pro Batman, que é uma coisa que eu realmente quero ver. Que a vida inteira eu li Homem-Aranha com o John Romita desenhando, e eu tô louco para ver o Batman do John Romita Jr., tá? Temos Chris Claremont, que é um outro grande roteirista do universo Marvel, DC também, mas é um grande roteirista do universo Marvel. Grandes quadrinhos dos anos 80, 70 passaram pela mão desse cara. Alan Davis, mais um grande roteirista. Mike Zeck, um desenhista monstruoso, cara, que fez, Guerra Secreta, fez um quadrinho que eu amo, que é o Última Caçada de Kraven, que também está nessa coleção. Fez uma edição muito boa do Justiceiro, que está na coleção Capa Vermelha da Salvat. Temos também Mazzucchelli, que é um outro grande roteirista. Temos McFarlane, que é um desenhista extremamente importante para o universo dos quadrinhos, tá? Ele fez os quadrinhos para Marvel e para DC. Ele pegou um período do Homem-Aranha ali e tal. E ele foi um dos grandes responsáveis pela criação do universo Image. Universo Image um dia eu explico aqui, tá? E ele é um dos caras que continua ali no universo Image, mantendo aquilo ali. Ele é o criador de um quadrinho chamado Spawn. Você, se não ouviu falar do quadrinho, talvez você tenha visto um filme tosquíssimo que existe da década de 90 desse cara aí. Então, Todd McFarlane. E temos também um carinha que desenha mais ou menos assim, chamado Alex Ross. Você já ouviu falar em Alex Ross? Não? Cara, quando você vir o quadrinho chamado Marvels, que tem a arte desse cara, você vai entender porque que ele é um dos maiores desenhistas, artistas de quadrinhos de todos os tempos. O cara faz uma coisa realmente em outro patamar. Ele pinta os quadrinhos. Ele não desenha com lápis e depois alguém colore, não. Ele realmente pinta. Ele põe uma tela e pinta as páginas dos quadrinhos. É uma coisa surreal, linda, maravilhosa. E é isso aí. Então você tem aqui, cara, esses não são todos não, tá? Eu peguei alguns nomes, eu fui pegando aqui nas capas das revistas alguns nomes, que aí os nomes vêm aqui, ó. E aí eu fui montando uma seleçãozinha aqui rapidinho pra vocês, mas existem muitos outros, tá? É que eu peguei alguns assim que são grandes destaques, você vai ver muitas coisas sobre eles o tempo todo, então só para citar para vocês como essa coleção é abrangente e importante, tá? Então realmente eu acho que você tem que comprar, mesmo que não compre a coleção toda.
mas algumas edições elas realmente valem, seja dos seus personagens favoritos, seja para você conhecer esse universo, para você entrar nesse universo dos quadrinhos. Coleção Salvati da Marvel e a coleção Eagle Moss da DC são realmente ótimas pedidas, e aqui você vai ver o review de, se não todas, mas de grande parte da coleção, e vai ter mais um ou outro programa especial também com mais alguns temas abordados em cima disso, tá? Para fechar o vídeo que tá acabando aqui agora, houve a expansão, tá? Essa expansão, cara, que é braba, cara. O que acontece? Eram 60 números com um painel. Eles resolveram aumentar o painel para os dois lados, com mais 60 volumes. Esses 60 volumes novos são 20 volumes, continuando a numeração do 61 até o 80, com edições de materiais pós anos 2000, coisas recentes, tá? E 40 números para trás, que eles botaram em algarismo romano para não ferrar a numeração. Pô, eu tenho a número 1, aí vai ser a número 1 de novo, aí eles botaram um romano. Esse painel se expande, como eu falei, o painel eu não ligo porque o painel realmente é feio, tá? Mas esse painel se expande para frente também com edições clássicas. Aí a gente tem material do Stan Lee, a gente tem material da origem dos personagens, a gente tem alguns materiais muito bons da década de 60 e 70, e algumas coisas até um pouquinho mais novas, mas também de altíssimo nível. E aí você pode comprar, no meio desse monte de edição que vai ter na banca, tu pode comprar não só as edições do relançamento, como você também já pode adiantar algumas edições que te interessem, das edições que estão saindo mesmo, para pegar pelo preço de R$40 ainda. Que aí depois, cara, quando elas forem relançadas daqui a uns 3 anos, elas já vão estar custando R$60. Então compra agora que é 40, tá bom? Então eu espero que tenha sido útil, que tenha tirado suas dúvidas, tá? E qualquer dúvida, pergunta aqui que eu respondo, tá? Respondo o mais rápido que eu conseguir, do jeito que der, tá bom? Então espero que você tenha curtido mesmo o programa, que deu trabalho pra fazer, vai dar trabalho pra botar no ar. Curta o canal, cara. Curta lá o Facebook também da gente, pelas Barbas de Odin. Curta os Vingadores das HQs, que é uma outra página do Facebook que tem vários canais de quadrinho. Dá uma olhada lá que tem muita coisa legal da qual a gente faz parte. E como eu falei, curta o canal e acompanhe aqui os vídeos. Dá um likezinho aí, comente, compartilhe. Vamos expandir mais o canal, que é esse o objetivo, trazer informações úteis para vocês acerca do mundo dos quadrinhos, do cinema, das séries, da música e etc. Tá bom? Então, foi isso aí, pessoal. E até o próximo Guia para Novos Leitores de Quadrinhos, ou Crise nas Infinitas Barbas, que é o programa onde rolam os reviews. Tá bom? Valeu, pessoal. Abraço.